Olá, tudo bem? Eu sou o Cretiel e essa é mais uma aula do curso de GNU Linux com o Debian aqui do professor Cretiel. Na aula de hoje, conforme prometido, eu vou fazer um tutorial de sobrevivência no Vim. Eu vou, portanto, passar alguns conceitos básicos, mostrar como é que faz edições e usar alguns comandos. O propósito dessa aula é porque o Vim, ou algum parecido com o Vim ou o VI, existe em todas as distribuições GNU e em todas as distribuições Unix-like, todos os sistemas operacionais Unix-like. Então é de fundamental importância você ter os conhecimentos mínimos para isso. Tá gostando das videoaulas? Deixa o seu joinha. Não é inscrito no canal ainda? Se inscreve, ativa o sininho. Se você quiser ajudar a gente financeiramente, lê o QR Code ou o link na descrição desse vídeo para você ver como é que você faz isso pelo PagSeguro. Tá chegando agora? Não sabe do que se trata? Não tem problema. Na descrição desse vídeo eu vou deixar a lista de todas as aulas aqui do curso para você poder acompanhar. Então, na aula de hoje, vamos falar sobre o Vim. E para mostrar o Vim, a gente vai mostrar alguns conceitos de como é que o Vim funciona. O Vim é um editor de textos puro, né, de texto puro, que a gente viu na última aula do que se trata, né, e além de tudo, é um editor de texto em modo texto, ou seja, ele é usado fundamentalmente num terminal. O editor Vim, ele tem alguns modos de funcionamento. O modo de funcionamento padrão, alguns chamam de modo de comando, outros chamam de modo normal. Ele serve para você navegar no conteúdo do arquivo. Então, quando você está caminhando, mudando de posição, lendo o conteúdo do arquivo, nada está acontecendo em termos de edição do arquivo. Não está mudando nada no conteúdo. Esse é o chamado modo de comando ou modo normal do VI. Se você pressionar a tecla I, ou a tecla A, ou a tecla O, existem outras também, mas essas são as básicas. Qualquer uma dessas teclas vai colocar o VI num outro modo, que é o modo de inserção. A partir do momento que está no modo de inserção, tudo que você teclar vai ser texto incluído no documento que você está editando. Como é que você volta atrás? Ou seja, como é que você sai do modo de inserção e volta para o modo normal? Pressionando a tecla ESC. Então a tecla ESC é muito importante para quem usa o VI, porque é justamente a que faz voltar para o modo normal, voltar para o modo de comando. Se quando você está no modo de comando, você aperta, por exemplo, a tecla V ou Ctrl V, você vai para um modo de seleção visual. Quer dizer, você vai selecionar parte do texto visualmente. Então, você vai ver uma barrinha correndo, ressaltando o texto que está selecionado. E depois vai poder fazer alguma coisa com esse texto. Mas esse é o modo visual. Para sair do modo visual e voltar para o modo de comando, tecla ESC, ele volta para o modo de comando. O outro módulo, tem uma porção de outros módulos, tá? Mas os módulos elementares são esses, e o outro módulo que a gente vai falar, outro modo que a gente vai falar, é o modo de linha de comando. Então, se você, quando está no modo de comando, pressiona 2 pontos, ele vai para o modo linha de comando. E no modo linha de comando, você pode escrever alguns comandos para processar, por exemplo, o texto que está ali, para fazer substituições, para salvar o arquivo, para terminar a edição e por aí afora. Quem não gosta do Vim costuma brincar, porque não é muito assim, digamos que intuitivo a maneira de lidar com o Vim para quem nunca viu, né? Então o pessoal diz, olha, eu comecei a usar o Vim e nunca mais deixei. Por quê? Porque não conseguiu fechar o arquivo. Então agora você vai saber como é que faz isso para não passar por esse perrengue, né? Então temos aqui 4 modos. O modo de comando, ou modo normal, o modo de inserção, que serve para colocar texto novo, o modo de comando, que é acionado pelos 2 pontos, e o modo visual, que é acionado por Ctrl V ou pela tecla V. Então vamos fazer exemplos e ver isso funcionando? Então eu vou abrir aqui um terminal, eu estou aqui no terminal da nossa máquina
de trabalho que homenageia singelamente o professor Clóvis de Barros Filho, filósofo brasileiro, a quem eu recomendo que você assista e se informe. Isso vai ampliar muito a sua cabeça. Mas esse é outro assunto, mas é importante aqui para o curso. Então eu estou aqui como usuário root, eu sou a toda poderosa Rutinha, e estamos na máquina Clóvis. E por que eu estou como usuário root? Eu estou como usuário root porque eu estou imaginando que você acabou de fazer uma instalação de Debian e não tem o Vim instalado. Então nós vamos instalar o Vim, apt install Vim. E ele vai baixar o Vim dos repositórios, bonitinho, não é grande o programa, né? E está instalado. A primeira coisa que a gente vai alterar para deixar as coisas bonitinho é um arquivo de configuração que é para mudar as configurações padrão do Vim. Eu vou fazer essa edição usando um outro editor de texto, porque se você não sabe usar o Vim ainda, você vai ter dificuldade de fazer isso, né? Então eu vou deixar para usar o Vim quando você já souber mexer no Vim. Nós vamos editar com o Nano, que é um editor de texto que você pode usar também, que é super simplesinho, né? Então nós vamos editar esse arquivo aqui, /etc, /vim, /vim-rc. E o que nós vamos mudar lá? Nós vamos descomentar duas linhas, que por acaso aqui já estão descomentadas. Ó. Essa que fala syntax on, que é para que ele possa identificar a sintaxe do arquivo que você está editando e colorir, para ficar mais fácil de visualizar. E a outra que a gente vai usar para modificar um pouco o jeitão é essa, set background igual a dark. Como a minha tela aqui é escura, eu vou deixar descomentado set background igual a dark para que fique escuro e as cores fiquem bastante visíveis quando é uma tela escura. Se a tua tela tiver um fundo claro, aí você deixa essa linha comentada com uma aspas assim, ó, certo? Aí ela está comentada. Como eu não mudei nada, eu vou só sair. Bom, faz de conta que mudou, porque talvez você tenha que mudar. Então eu vou fazer o Ctrl X e ele vai me perguntar se quer salvar. Então a gente vai apertar o S para salvar. Ele pergunta se o nome do arquivo que eu quero salvar é o /etc vim-rc, é esse mesmo. Eu aperto Enter, ele salvou. Se eu olhar esse arquivo com o VI agora, a gente vai ver aqui, ó, /etc, /vim-rc, e a gente vê a informação já colorizada, né? Então tá colorido, bonitinho aí de se ver. Como não é esse arquivo que eu vou editar, eu vou sair, sem falar como é que eu fiz para sair, mas porque a gente vai olhar um arquivo de verdade. Então eu vou olhar, por exemplo, o arquivo /etc fstab, que tem a tabela dos sistemas de arquivos que são montados durante um boot. Então eu vou usar o VI e vou passar o nome do arquivo. Quando a gente... Porque você não falou que era Vim? Por que é VI? Porque existe um atalho, então se você tem o Vim instalado, você usa Vi, ele chama o Vim. Se você usa Vim, ele vai chamar o Vim também. É indiferente, tanto faz. Como é que normalmente a gente usa o Vim? A gente usa Vim, ou VI, ou Vi, e o nome de um arquivo. Se esse arquivo já existir, ele abre o conteúdo desse arquivo. Se esse arquivo não existir, for um arquivo novo, então vamos começar por um arquivo novo. Arquivo.novo.txt, vai. Vamos lá. Pronto, abriu um arquivo. A gente pode ver aqui, ó, que está escrito arquivo.novo.txt, que foi o nome que eu coloquei, e está escrito também que é um arquivo novo. Está escrito também que eu estou na linha 0 e na coluna 0. E que esse é todo o conteúdo do arquivo, ou seja, não tem nada. Então eu não tenho nada a fazer aqui. Bom, o que eu vou fazer? Eu vou começar a incluir um texto. Então, nesse momento, a gente está no chamado modo normal, ou modo de comando. Se eu apertar a tecla I, e eu vou apertar a tecla I agora, a gente vê que muda aqui no canto esquerdo, aparecendo inserção, indicando que eu estou no modo de inserção do VI. Então, se eu começar a digitar aqui um texto, digitando um texto, esse texto vai sendo escrito, ou seja, eu estou incluindo esse conteúdo no meu arquivo texto. Se eu apertar uma tecla Enter, ele vai para a linha seguinte. Você vê que aqui tem uma porção de tios
isso significa apenas que está completando a tela. Você saber que aqui é o final do conteúdo do arquivo, ou seja, ele só tem essa linha escrito digitando o texto e uma linha em branco. Eu vou fazer aqui uma segunda linha. Pronto, digamos que esse seja todo o conteúdo. Eu agora quero sair do modo de inserção e voltar para o modo normal. Eu faço isso pressionando a tecla ESC. Então, repare aqui no canto esquerdo que vai mudar esse inserção. Apertei a tecla ESC, pronto, saiu. Agora a gente tem uma condição diferente. Primeiro, aqui eu estou na linha 2, coluna 13. À medida em que eu andar aqui com as setas, eu posso usar as setas. Tem outras teclas de atalho também, que pode ser o H, o J, o K e o L, mas vamos nas setas. Se eu for andando com a setinha aqui, ó, vou apertar a seta para a esquerda, ele vai um caractere para a esquerda, e a gente vai acompanhando aqui, ó, segunda linha, coluna 11, coluna 10, 9, tá andando. Se eu for para cima, apertando a seta para cima, ele vai para cima. Então aqui eu estou no modo normal, modo de comando, e eu posso navegar no conteúdo do arquivo. Perfeito? Então agora eu vou ver como é que eu faço para salvar. Para salvar, eu vou para o modo de linha de comando. E como é que eu vou para esse modo linha de comando? Teclando 2 pontos. Quando a gente tecla 2 pontos, aparece os 2 pontos aqui e ele fica esperando um comando, uma linha de comando. A gente vai dar um comando muito simples aqui, que é o comando X. Vou começar com o X. A gente dá o X, esse comando X vai fazer o quê? X minúsculo, hein? Aqui faz diferença se é minúsculo ou maiúsculo. O X minúsculo vai salvar o conteúdo desse arquivo e fechar o programa. Então, eu digitei 2 pontos X e aperto Enter, eu tenho a linha de comandos de volta do interpretador. Se eu usar o comando cat, eu vou ver que o conteúdo do arquivo é aquele que a gente escreveu. Faço isso, vou editar novamente esse arquivo e para fazer mais alguns exemplos. Assim que a gente passa o nome de um arquivo que existe, ele apresenta o conteúdo para a gente na tela. Então agora a gente está vendo, já sabe que é um arquivo novo.txt. Repare que agora ele não põe como arquivo novo aqui, porque já tem conteúdo, né? Ele diz que está na linha 1, coluna 1, e esse é todo o conteúdo. Ou seja, ele consegue apresentar todo o conteúdo na tela. Afinal, ele só tem 2 linhas. Então, eu uso o modo normal para navegar pelo arquivo. E aqui a gente vai fazer alguns comandos. Que comandos vão ser esses? Eu vou começar com um comando de cópia. Então, eu vou apertar a letra Y uma vez e Y uma segunda vez. O que ele fez? Ele copiou toda a linha em que eu estou. Como eu estou na linha 1, como é que eu sei que eu estou na linha 1? Porque eu vejo aqui ressaltado, tá vendo que está numa cor diferente a letra D aqui? Muito bem, também está mostrando aqui que eu estou na linha 1, né? Então, como eu apertei Y 2 vezes, ele copiou o conteúdo dessa linha. Se eu quiser colar ou fazer o paste, eu uso a letra P e pronto. Copiou o conteúdo que eu havia ele colou o conteúdo que eu havia copiado, né? Então, usa a letra Y porque é uma abreviação de Yankee. Então, copiei uma linha. É assim que a gente copia uma linha. Eu vou copiar de novo. Eu vou até a segunda linha, em qualquer lugar que eu esteja da linha, e eu vou fazer de novo. Eu vou apertar Y, Y. Pronto, ele copiou essa linha para uma espécie é um buffer, né? É uma espécie de área área de dados aí, né? Muito bem, está copiado. Se eu agora navegar pelo arquivo e for até a primeira linha, eu agora vou apertar a letra P e ele vai copiar esse conteúdo, vai colar esse conteúdo ali no lugar da segunda linha. Tá fácil? YY copiou uma linha, a linha corrente, P colou a linha. Mas eu posso copiar mais de uma. E como é que a gente faz para fazer alguma coisa mais de uma vez? É indicando um número. Então vamos supor que eu vou numerar essas linhas para ficar fácil de você ver o que está acontecendo. Vamos lá. O que eu fiz aqui? Eu apertei o I e estou editando, incluindo o texto, mas é que como não estava na hora, eu não declarei aqui para vocês o que eu estou fazendo. Então vamos lá. Estamos aqui, esse é o conteúdo do arquivo agora. Então eu quero copiar a segunda linha e a terceira linha, que está escrito segunda linha e que está escrito digitando um texto. O que eu posso fazer? Eu quero então copiar 2 linhas agora. Então se eu quero copiar
duas linhas é a que eu estou e mais uma. Então eu vou apertar 1, Y, mas eu posso fazer isso tanto para cima quanto para baixo. Então eu aperto uma seta para baixo. Pronto, ele copiou a linha 2 e a linha 3. Vamos ver se é verdade? Eu desci com a seta até a última linha e vou apertar o P. Olha lá, copiou a linha 2, copiou a linha 3. Fácil? Vamos copiar mais. Eu quero copiar agora da 1 até a 4. Então eu vou com a seta para cima e para baixo até essa linha. Estou na linha 1. Eu vou apertar aqui agora que eu quero copiar essa linha e mais 3. Então eu aperto 3, Y e a seta para baixo. Pronto. E ele mostra aqui, ó, 4 linhas yanked foram copiadas para a área de transferência aí para o buffer dele. E eu então agora posiciono onde eu quero que isso seja copiado. Por exemplo, eu quero que seja copiado a partir dessa. Eu aperto o P e a gente copia a partir dessa. Então o P copia sempre, o P minúsculo copia sempre para baixo. Eu vou, sem falar o que eu fiz aqui, eu vou fazer diferente agora. Eu estou aqui nessa posição, estou no número 4 e eu vou apertar agora Shift P. O Shift P copia para cima. Então o P cola da posição para baixo e o Shift P cola numa posição para cima. E assim eu consigo copiar um conjunto grande de linhas. E assim esse recurso de usar um número funciona para outros comandos. Eu vou mostrar outro comando aqui, ó. Vamos ver aqui que eu tenho uma linha 3 aqui intrometida. Eu vou apertar a tecla D uma vez e a tecla D uma segunda vez. Pronto, a linha foi deletada. Perfeito. Agora, se eu quiser deletar todas essas linhas que está escrito segunda linha, ó, eu estou nessa linha, eu preciso deletar essa e mais 3. Então, eu aperto 3 e o D. Mas eu posso fazer isso tanto para cima quanto para baixo. Então, eu aperto a seta para baixo para ele copiar uma linha e mais 3 para baixo. Ou para ele apagar uma linha e mais 3 para baixo. Apagou todas essas. E assim é o mecanismo. Então, você já aprendeu. Y serve para copiar, P serve para colar e D serve para deletar. Só isso já dá para fazer alguma coisa. Se eu quiser salvar, 2 pontos, X, salvo e saio. Pronto, tá feito. Vamos lá de novo. Arquivo novo, abri o arquivo novo, continua lá todo o conteúdo. Eu vou apagar essa segunda linha. Como é que eu posso fazer isso? DD. Uma vez o D, outra vez o D, apagou a linha corrente. Mas eu me arrependi. Não era isso que eu queria fazer, eu desisti disso. Então a gente vai apertar U, que é undo, desfazer. Pronto, desfez. Aí eu mudei de ideia outra vez. Não, eu realmente quero apagar. Então, Ctrl R, eu faço o redo. Então, U minúsculo, undo. Ctrl R, redo. Poxa, Cretil, muita coisa para decorar. Naturalmente, no link, na descrição desse vídeo, vai ter um link com esses comandinhos todos aí, porque, é claro, a gente entende que de pouquinho em pouquinho, né? Então, temos aqui 4 linhazinhas escrito digitando um texto. E eu estou usando a setinha para mudar de uma para outra. Esses são, digamos que, o elementar do que você vai fazer com o VI. Com isso só já dá, é pouco ainda, mas já dá para editar um arquivo de configuração. Então eu vou mostrar isso num arquivo de configuração. Vou sair e salvar e vou editar o arquivo etc apt sources.list, né, que é o arquivo que mostra os repositórios que a gente usa no nosso Debian. Nós vamos lá mais para frente falar sobre isso quando falarmos sobre pacotes. Então estão aqui os repositórios, estão aqui as linhas. Vamos supor que eu não queira usar esse repositório. Não querendo usar esse repositório, a gente vai fazer o que a gente chama de comentar essa linha. E comentar a linha significa que ela começa com o caractere jogo da velha, ou tralha. Como é que a gente vai fazer isso? Eu estou no modo normal, navegando pelo arquivo, para cima e para baixo. Então eu aperto a tecla I, ele entra no modo de inserção, e eu agora então digito a tralha. Apareceu aí. Veja que uma linha de comentário, o VI consegue entender que é uma linha de comentário e muda a cor que a linha apresenta. Veja, eu vou apagar. Como é que eu posso apagar? Eu posso tanto apagar com a tecla Backspace, como posso apagar com a tecla
delete. Então, se eu quero apagar para a esquerda do cursor, é com o backspace. Se eu quero apagar para a direita do cursor, é com o delete. Então, eu vou comentar de novo, colocando a tralha aí. Pronto, comentei e ele automaticamente identifica a cor, porque é um comentário, mudando o comentário. Agora eu vou sair do modo de inserção. Para sair do modo de inserção, eu vou apertar a tecla ESC. Pronto, saiu do modo de inserção. Então eu, por exemplo, posso copiar isso aí. Como é que é? YYP. Copiei. Perfeito? Aí eu vejo que não era nada disso. Puxa, editei errado. Então eu estou no modo normal, vou para o modo de linha de comando, apertando 2 pontos. E vou digitar que é para sair sem salvar. Mas o que acontece? Como eu alterei o arquivo, se eu tentar sair sem salvar, ele me demonstra isso. Ele diz, olha, você fez alterações e elas não foram gravadas. Adicione uma exclamação para forçar. Então eu vou lá de novo, 2 pontos, que, exclamação. O que faz o 2 pontos, que, exclamação? Sai do arquivo sem salvar, mesmo que eu tenha alterado. Vamos lá, dei o Enter, saiu do arquivo. Seta para cima, eu vou editar de novo o arquivo. Vejam, ele não foi alterado. Perfeito? Então, que, exclamação, sai sem salvar. Vamos editar outro arquivo aqui. Vamos editar o arquivo /etc fstab, que tem a lista dos sistemas de arquivos que são montados. Nessa máquina não tem CD, então eu vou até a linha onde tem a entrada do CD e vou apertar o D uma vez, o D outra vez. Apaguei. Perfeito? Eu quero salvar agora, mas eu não quero sair. Eu quero salvar só para garantir que eu estou fazendo a coisa certa. Então, eu estou no modo normal, eu vou apertar 2 pontos para ir para a linha de comando e vou dar o comando W, de write, de escrever. E eu escrevo. E ele não saiu do arquivo. Continua editando o arquivo. Então, tem gente, inclusive, que prefere para salvar e sair, usar WQ. W para salvar, Q para sair. Salvou e saiu. É idêntico, tem o mesmo resultado do que o 2 pontos X. Tá pegando o jeito? Vamos lá, o que mais que a gente tem aqui? Vou olhar o VI FSTab de novo, vou editar o mesmo arquivo e vou alterar, mas agora eu vou alterar um pouco diferente. Ó. Eu vou com o cursor até um trecho lá que eu quero, eu estou indo de setinha em setinha, de pontinho, com a setinha um de cada vez, só para ficar fácil por enquanto. Vou apertar a letra I e aí eu entrei no modo de inserção. Tudo que eu digito vai aparecer aí. Quero desistir disso, posso simplesmente dar o backspace e apagar isso. Vou sair do modo de inserção apertando o ESC. Digamos que eu estou com o cursor nessa posição e eu quero fazer uma nova linha. Ao invés de eu ter que ir até o fim, mandar ele inserir, andar um caractere, não. Eu estou em qualquer posição da linha, qualquer que seja, eu vou digitar O, ele começa uma nova linha e já vai para o modo de inserção e eu consigo aqui colocar um texto novo para fazer parte do meu arquivo. Vamos recapitular, aperto a tecla O, uma nova linha e já no modo de inserção para poder digitar um texto novo. Sem querer estragar o meu querido FSTab, aperto ESC, volto para o modo de comandos, 2 pontos, que, exclamação e saio sem salvar. Esses são os comandos mais elementares que tem. Vamos ver aqui na minha cola que ainda tem coisa que eu preciso falar. Vamos olhar na minha cola. Sabe que o Crunchyroll ele tem uma memória meio ruim às vezes, né? Então a gente vai olhar lá, aula 14, ponto, cola. Então olha só o que eu falei para vocês. Já falei para vocês do D e do DD, do Y, do YY, do P. Não falei aqui do ND, falei do ND para apagar várias linhas ou para copiar. Eu não apaguei várias linhas, né? Eu copiei várias linhas. Não apaguei também. Então apaguei várias linhas, copiei várias linhas, com seta para cima, com seta para baixo. Vamos abrir um arquivo aqui um pouco maior, ó. /etc, temos várias opções aqui, Network Manager, e vamos escolher esse System Connection, não, vamos escolher esse Network Manager aqui, é pequenininho, mas tudo bem, dá para a gente fazer o nosso teste aqui.
vou com a seta para cima e para baixo e consigo ver isso, né? Eu quero um arquivo maior, 2 pontos Q, não é esse que eu quero editar. Eu vou editar um arquivo aqui que é, vamos ver aqui um arquivo para editar bem grandão. Tô ruim de memória hoje, hein, gente? Vocês me desculpem aí, mas vamos lá, /etc, vamos ver o que a gente tem aqui. Temos aqui, eu tinha preparado um arquivo aqui que é o log, vamos ver esse aqui, ó, vi log. Esse tem bastante coisa, ó, um monte de conteúdo aqui, ó. Quantas linhas ele tem? Não sei. Como é que a gente faz para navegar de uma forma um pouco mais rápida? Então a gente tem alguns atalhos para isso. Se eu digitar G e novamente G, ele vai para a primeira linha do arquivo, conforme a gente consegue identificar aqui e conforme a gente consegue ver que ele está no topo. E se eu digitar Shift G ou G maiúsculo, né, ele vai para a última linha. Então ele apresenta aqui fim e apresenta que eu estou na 75ª milésima sexta, 75.613 aqui que deu branco aqui no Cretil. Então, a gente consegue navegar assim. Consigo navegar de outra forma. Quero ir na metade do arquivo, eu vou digitar, ó, 50%. Fui para metade do arquivo, que ele inclusive apresenta aqui. Quero ir para 10% do arquivo? 10% e fui para 10% do arquivo. Assim a gente pode fazer navegação entre todo o conteúdo. Mas eu também posso, vamos lá de novo, eu vou apertar G e G de novo, fui para a primeira linha. Será que tem uma linha aí falando bash? Não sei. Como é que a gente faz uma pesquisa? No modo normal, eu aperto a barra que sobe para a direita e escrevo aquilo que eu quero copiar. Bash. Vamos ver se tem. Tem, olha lá, ele foi até a primeira ocorrência dentro do arquivo que tinha a palavra bash. Se eu quiser continuar essa pesquisa, eu vou apertar N e eu vou para a próxima. Veja que ao lado já tem uma palavra bash de novo. N de novo para um outro bash, N de novo para um outro bash, N de novo para um outro bash, e assim eu vou navegando sempre para baixo, sempre para a próxima, usando N para bash. E se eu quiser fazer o contrário? Se eu quiser fazer o contrário, eu vou fazer o N maiúsculo. Então, estou apertando Shift N e eu estou subindo para encontrar a ocorrência anterior. Então, N, a ocorrência seguinte, Shift N, a ocorrência anterior. E assim eu passeio pelo meu arquivo. Claro isso? Vamos apagar mais algumas coisas? Vamos lá, eu quero apagar 10 linhas. Então, 10 de para baixo. Apagou 10 linhas para baixo. Aqui eu estava e mais 10, 11 ao todo, né? Então ele inclusive mostra aqui 11 linhas a menos, né? 11 linhas diminuídas aí. Tá ficando claro? É só isso, viu, gente? Vou sair sem salvar, ó, exclamação. Assim é o VI. A parte mais complicada do VI é entender esses módulos, né? Modos, mas você já entendeu, já vai ficar fácil para você. Vamos olhar aqui a minha cola, que não está aqui, está no Home, Cretil, aula 14, cola. O que eu tenho que falar mais para vocês? O I eu falei, mas não falei do A e do O. Então vamos falar do A e do O. VI, do O eu já falei. /etc, /sources, /apt, /sources.list. Então vamos lá. Se eu estou aqui, ó, em cima desse H aqui, né? Se eu apertar a letra I, ele vai para o modo de inserção e tudo que eu vou inserir aí é a partir do H, empurrando todo o resto do conteúdo que tem. Vou apagar com o backspace, vou sair do modo de inserção com ESC, vou de novo em cima do H. Se eu apertar o A, repara que ele vai um caractere para a direita. Então, ele entra no modo de inserção, mas tudo que eu vou digitar agora está na sequência. É assim que a gente edita. Vou apertar o ESC e vou desistir, vou desfazer isso, né? Com a letra U, eu desfaço. Eu faço o undo, desfazendo essa modificação. Uma linha nova é o O e já vai para o modo de inserção. Tá curtindo? Tá decorando? Ah, que bom. Então vamos lá. Agora eu quero mostrar uma coisa bacana para vocês, que é
um comando muito legal, que serve inclusive para quem vai fazer alteração de versão, que é trocar, fazer uma procura e trocar o conteúdo de um arquivo. Como é que a gente faz isso? Estou no modo normal, vou apertar 2 pontos e vou digitar %S, que é de substituição. Uma barra para dizer o que eu quero substituir. Eu quero substituir a palavra Buster pela palavra Bullseye. Bullseye, que é a nova versão do Debian. Então, barra de novo, e quero dizer ainda que isso seja global para todo o arquivo. Então, ó, recapitulando. %S, substituição. Agora, entre barras, o que eu quero substituir? Quero substituir Buster pelo quê? Por Bullseye. E quero que isso seja feito globalmente, em todo o arquivo. Quando eu der Enter aqui, você repara que tudo que estava escrito Buster virou Bullseye. Posso apertar o U e desfazer, dar o undo, essa modificação. O Ctrl R, eu faço o redo. Vou mostrar mais uma coisa também. Dessa vez eu vou mostrar aqui nesse arquivo mesmo. Olha só que bacana. Eu quero copiar só o site, só o endereço do site. Eu vou apertar a letra V e ele vai entrar naquele outro modo que eu falei, que é o modo visual. Agora, quando eu aperto a setinha, ó, ele vai marcando aquilo que está escrito ali no texto. Vai marcando, pronto, fui até aqui o Debian, marquei tudo. Como é que eu copio isso? Apertando a tecla Y. Apertei o Y, eu copiei isso. Então, se eu vier aqui nessa linha agora e apertar o P, eu colo na minha posição aquele texto. Vou desfazer para ficar mais claro para vocês aqui, ó. Eu vou até o final dessa linha, ainda de uma forma muito simples, e vou apertar o P aqui, ó. Ele colocou daí para diante aquilo que tinha sido selecionado visualmente. Vou apertar o U para desfazer, para fazer isso outra vez. Ó. Eu quero copiar esse Bullseye Updates. Eu ponho no começo da palavra, aperto o V, ele entra no modo visual e eu vou com a setinha copiando, por exemplo, a palavra Bullseye. Está copiada a palavra Bullseye quando eu apertar o Y. Mas e se eu quiser apagar? Eu aperto o D e apago só essa palavra que eu tiver selecionado. Tá claro? Vou até o final dessa linha e vou apertar o P. Ele copia aquilo que estava selecionado a partir do ponto em que estava o cursor. Vou apertar o U e desfazer essa cópia. Vou apertar o U, desfaço aquela troca, quer dizer, a gente tem uma quantidade grande de possibilidades. Vai tudo ficando armazenado num buffer, você pode ir voltando e voltando e voltando. Uma outra coisa bacana também é uma seleção visual por bloco. Como é que a gente faz isso? Eu vou apertar aqui, ó, Ctrl V e vou selecionar no modo visual por bloco. Quer dizer, eu consigo selecionar alguns caracteres de várias linhas. Olha que interessante. E eu vou apertar o D, por exemplo, aqui e apago só esses caracteres de cada uma das linhas, ao invés de apagar as 3 linhas. Recapitulando, Ctrl V, vou selecionando o que eu quero, cheguei até ali, apertei o D, apaguei todo esse conteúdo. U para desfazer isso que a gente acabou de fazer. 2 pontos Q com exclamação e vou sair do arquivo sem salvar. Vamos ver se eu esqueci de alguma coisa, da pesquisa, do N, do... Ah, faltou uma coisa importante, hein? Vamos lá para essa coisa importante que é o W. Para a gente não ter que ficar navegando, eu estou apertando um monte de vezes a setinha aqui, então fica meio... não fica muito prático, né? Então eu vou apertar a letra W, ó, você vai ver que ele vai para a palavra seguinte, ó. Na verdade é uma palavra computacional, tá? Então ele foi para 2 pontos, foi para o ponto agora, para o outro ponto, e a gente consegue andar um pouquinho mais rápido, né, no conteúdo do texto, para poder chegar num ponto do cursor e selecionar uma palavra ou coisa desse tipo, para a gente copiar, para a gente apagar e para fazer todas essas coisas. O que falta mais aqui na minha cola? Na minha cola falta... Ah, falta o cifrão. Então vamos lá, mais um exemplo aqui. Eu quero ir até o final da linha. Final da linha em expressão regular é o caractere cifrão. Então se eu apertar o cifrão, ele foi para o final da linha. Olha lá, em vez de eu ir com a setinha um por um, daqui até aqui, um monte de vezes a setinha, eu estou aqui, apertei cifrão,
fui para o final da linha. Se eu quiser voltar para o começo da linha, sem ter que andar um monte, apertar a setinha um monte de vezes. Estou no final, eu vou digitar o caractere de acento circunflexo, né? Então vamos lá, circunflexo, como na nosso, se você usa o português, o circunflexo fica esperando uma letra para ele virar O com acento circunflexo, E com acento circunflexo. Então, numa máquina que tenha teclado brasileiro, que está configurado para fazer os acentos, você aperta o circunflexo e aperta a barra de espaço. Aí vale efetivamente o circunflexo, ele vai para o começo da linha. Então, para o final da linha, cifrão, para o começo da linha, circunflexo. E com isso a gente consegue... Opa, eu fiz bobagem, vamos dar o U aqui, de novo, aqui e barra de espaço, pronto. Circunflexo, barra de espaço, foi para o começo da linha. Então a gente consegue ir navegando para o começo da linha. Bom, esses comandos que a gente viu aqui está muito, muito longe de ser todos os comandos que a gente tem. Mas é o básico do básico, o elementar do que pode ser feito para se virar no VI, né? Então esse foi um manual de sobrevivência do VI. O resumo da história. No VI tem alguns modos, o modo de comando, o modo normal, o modo de inserção, e do de comando para o de inserção a gente vai ou com o I, ou com A, ou com O. Para voltar a gente tecla o ESC e volta para o modo de comando. Quero ir para o modo de linha de comando, apertei os 2 pontos, digitei a linha de comando. Quero sair do modo de linha de comando, aperto o ESC e volto para o modo normal. Quero ir para o modo de seleção visual, o V ou Ctrl V, venho para o modo de seleção visual. Quero sair do modo de seleção visual, ESC, eu volto para o modo de comando. Esse é, portanto, o básico e elementar do VI. Com esses comandinhos, você já consegue sobreviver. Eu vou deixar na descrição desse vídeo mais documentação, uns links de uns vídeos sobre o VI, de um Hacker Club bem bacana, que é para quem já está querendo mais se aprofundar, e alguns documentos que explicam esse básico, que tem esse básico daquilo que a gente fez aqui no tutorial de sobrevivência do Debian. Eu espero que você tenha gostado dessa aula e se estimule a apoiar aqui o canal. Se você ainda não é inscrito, se inscreva, ativa o sininho. Se você gostou mesmo da aula, dá o joinha, compartilha. Se você quiser nos ajudar financeiramente, leia aqui o QR Code ou vê na descrição desse vídeo o link para você fazer isso pelo PagSeguro. Tá gostando do curso de GNU Linux? Vem participar com a gente lá no grupo t.me/curso GNU, um grupo para você tirar suas dúvidas, para você conhecer gente, compartilhar conhecimento, aprender e ensinar. São todos e todas muito bem-vindos. Eu espero que você tenha aproveitado dessa aula e já consiga sobreviver no VIM. Eu te aguardo na próxima, esperando que você estude e esteja acompanhando conosco e aprendendo bastante aqui no curso de GNU Linux com o Debian do professor Cretil. Um abraço e até a próxima aula.